Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui. Vou gravar um vídeo para vocês do tema aqui de flexão oblíqua, tá? Então eu adaptei esse exercício do livro do Gear, Mecânica dos Materiais. Vamos dar uma olhada aqui no exercício. Então tá aqui, ó. O exercício tem essa seção transversal, tá? E tem indicado aqui um vetor momento. Então é aquele exercício onde a gente só dá a seção e dá um vetor momento para a gente avaliar a flexão oblíqua, tá? Eu vou dar uma lida rapidinho aqui com vocês e aí a gente já faz na sequência o exercício. Ele fala assim, ó: considere uma viga com a seção transversal indicada abaixo, composta de perfis industriais, sendo que dois são perfis U, tá bom? Tem fabricante que chama de perfil C, né? Veja, é só a posição que você está olhando, perfil U ou perfil C, e tem um perfil I, esse perfil aqui no meio. Então, perfil U em cima e embaixo e o perfil I aqui no meio. Essa viga está sob o carregamento do vetor momento M0, que vale 100 kN vezes metro, tá? Então, ele está aqui, ó, indicado, né? E está falando que é perpendicular ao plano MM, né? Então tem esse plano aqui, ele é perpendicular a esse plano, tá bom? Veja que o plano MM forma um ângulo alfa de 30 graus com eixo vertical. Então foi dado um eixo vertical Y, foi indicado o alfa aqui, né? Que é a inclinação do plano, tá? Então significa, se você quiser pegar aqui um ângulo de referência para o vetor momento, né? Esse ângulo alfa é o mesmo ângulo alfa aqui, ó. Ou seja, o ângulo do vetor momento em relação ao eixo x vale alfa também, 30 graus, tá bom? Para essa configuração, pede os momentos de inércia xg e yg, determine as tensões máximas de tração e de compressão e pede para a gente determinar a posição da linha neutra por meio de um ângulo beta, né, e o valor em graus, tá? Então, esboçar a linha neutra na seção transversal fornecida, tá? Então, vamos dar uma limpada aqui na tela e resolver aqui o exercício com vocês. Olha só. A gente tem a seção transversal, são perfis industriais, então eu vou puxar um formulário aqui para vocês, tá? Se vocês estão estudando esse tema, saibam que, né, dependendo do fabricante, aqui no caso eu estou pegando CSN, esses códigos podem mudar e as dimensões mudam um pouquinho, tá? Mas a lógica de resolução é exatamente a mesma. Então estou usando aqui o da CSN, de repente você tem disponível aí da Gerdau, tá? Aí vai ter umas pequenas diferenças, tá bom? Então, no caso aqui, para o perfil fabricado pela CSN, perfil U, né? A gente tem esse código aqui, ó, 6 polegadas por 2 por 0,2, e o perfil I, esse primeiro aqui, ó, de 10 polegadas por 4 polegadas 5 oitavos, espessura 0,310 polegadas, tá? Veja que ele vai misturar aqui cotas em polegadas, né? Então, esses valores em polegadas são dimensões externas do perfil, tá? E ele dá aqui algumas coisas prontas, por exemplo, momento de inércia que passa no centroide de cada figura, tá? Tanto o X quanto o Y. Então ele dá essas informações em centímetro a quarta. Então eu já deixei aqui, ó, uma relação para gente que uma polegada vale 2,54 centímetros. Então eu faço tudo em centímetro primeiro, depois eu passo para milímetro. Ou se você quiser desenvolver tudo em milímetros, uma polegada vale 25,4 milímetros, tá bom? Então esses são dados que a gente tem, tá certo? Então vamos dar uma adiantada aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou calcular os momentos de inércia primeiro. Vou calcular o momento de inércia do eixo x, g primeiro. Esse eixo de referência dada já passa no CG da peça. Como que eu sei? A peça é totalmente simétrica, turma. A gente divide isso aqui no meio, lado de cima é igual ao lado de baixo. Então esse eixo x já é o eixo xg, tá bom? Então ele é simétrico. Então, para esse eixo x, como que eu calculo o momento de inércia? O momento de inércia x do perfil I, né? Tá aqui o perfil I, mais duas vezes o momento de inércia x do perfil U, porque tem um em cima e tem outro embaixo igualzinho, tá bom? Em linhas gerais, como que a gente escreve isso, né? Como a gente expande cada cálculo desse aqui. Então é ix', que é o dado fornecido na tabela, mais área distância ao quadrado, que a gente chama de teorema de Steiner, né? Ou teorema dos eixos paralelos, mais duas vezes, já que são dois perfis, né? X' mais área distância ao quadrado, tá? Turma, nem sempre a gente precisa desse valor, né? Por exemplo, esse aqui
do perfil I, veja que o CG da peça vai coincidir com o centroide desse perfil I. Como coincide, a distância é zero, então essa parcela não vai ser utilizada. A gente vai utilizar apenas essa informação aqui, tá bom? Vou dar uma substituída aqui com vocês, olha só. Vou colocar aqui, ó, para o perfil I, vou lá na tabela, pego o IX' dele, tá vendo, ó, perfil I, vou até aqui, ó, 5.140, foi o valor que eu coloquei aqui. Falei que essa parcela era zero, não coloquei nada, tá? Mais duas vezes. Turma, muito cuidado aqui. O formulário que eu tenho, ele apresenta o perfil aqui, ó, digamos assim, na posição vertical, tá? Na posição vertical, que ele chamou de X, esse eixo aqui, ó, que atravessa, né, a metade do perfil, x', tá? Então o valor do x' para ele é 546. Mas não é esse valor que eu quero aqui. Por quê? Porque aqui está deitado, né? Eu pego só eixos paralelos ao eixo x para poder somar. Então, eixo x está aqui, né? E o eixo x daquela peça, ele é paralelo às costas do perfil. O eixo paralelo às costas do perfil é o que ele chamou de y no formulário, mas para a gente é x, tá bom? Então, ao invés de pegar 546 para fazer essa conta, estou pegando 28,8, tá bom? 28,8. A área é 15,5, já está na tabela aqui, e essa distância é 14, né? Como que eu achei essa distância? Então, se você pegar do CG até o final do perfil I, né? Já que ele tem 10 polegadas de altura, você vai ter 5 polegadas, tá bom? Então, 5 polegadas é o valor, né, desse perfil aqui, essa altura aqui, daqui até aqui. E o restante é das costas do perfil até aquele eixo que a gente pegou de referência, né, onde tinha um valor de 28,8. Então olha aqui, ó, tá vendo que tem uma cota aqui que ele está chamando de x barra, das costas do perfil até o eixo y aqui, ó. Esse x barra vale 1,3, tá bom? Então se você pegar e converter, né, 5 polegadas para centímetros, você vai ver que vai dar 12,7 centímetros, tá bom? 5 polegadas, né, vezes esse valor aqui, né? Então vai dar 12,7. 12,7 mais 1,3 vai dar 14, tá? E aí eu elevo ao quadrado, que é da equação mesmo. Então isso aqui vai dar, né? Arredondando, tá, turma? Eu arredondei a última casa aqui, se vocês fizerem a continha, vocês vão ver que eu dei uma arredondada, vai dar 11.274 centímetros a quarta. Para passar para milímetros a quarta, você multiplica por 10 a quarta. E aí o resultado final é esse aqui, ó, 112,74 10 a sexta. Então esse é o momento de inércia XG. A gente vai fazer a mesma coisa para o Y, aí agora eu vou um pouquinho mais rápido, porque é o mesmo esquema, tá? Olha só. Então, momento de inércia Y, como que a gente faz? Você soma o momento de inércia Y do perfil I, mais os momentos de inércia do perfil U, né? Então, a gente escreve a equação geral. O que muda agora, né? Já que é Y, as distâncias perpendiculares são x, né? No anterior era xg, eu usava a distância y, tá bom? O que acontece aqui, turma? O centroide do perfil U tá onde está esse ponteirinho que eu estou mostrando aí para vocês, ó. Tá mais ou menos aqui o centroide. O centroide do perfil I tá mais ou menos aqui. O centroide desse perfil U que está aqui embaixo, aqui, né? O que acontece? Todo mundo tem o mesmo alinhamento do CG da peça. Significa o quê? Significa que essas distâncias são iguais a zero. Afinal, essas distâncias é a distância do CG da peça até o centroide da figura, né? Quando você olha cada uma de maneira individual, cada uma sozinha, tá bom? Então a distância entre CG e centroide das figuras iguais a zero. Então basta olhar aqui no formulário, né? O momento de inércia do perfil I, né? Tá aqui, ó, 282. Então eu pego ele direto. Não esquece que o perfil que você tem no formulário, comparado com o perfil que tem no seu desenho, ele está deitado 90 graus, né? Então, para calcular o momento de inércia Y, eu vou pegar o valor aqui, x, que vale 546, tá? 546 é o momento de inércia do perfil U. Multiplico por 2 porque tem um em cima e um embaixo. Fazendo essa continha aqui, dá 1.374. Convertendo para milímetros a quarta, multiplica por 10 a quarta,
você vai ter 13,7410 a sexta. Tá? Então esse era o pedido do item A para calcular os momentos de inércia baricentro. Então a gente vai para o próximo item, que é calcular as tensões. Olha só. Para calcular as tensões, o exercício falou no início que o vetor momento vale 100 kN, que é esse vetor aqui, e falou também que esse ângulo alfa vale 30. E eu falei para vocês que esse ângulo ele está aqui também, ó, entre o vetor e o eixo x, tá? Então eu vou deixar marcado aqui 30 graus. Para eu calcular, né, as tensões, eu vou precisar decompor esse vetor momento no eixo x e no eixo y, né? Por exemplo, decompondo no eixo x. Então, eu vou pegar esse carinha aqui e decompor aqui na direção do x. Veja que a seta acompanha aqui, ó, a seta dupla está apontada para o lado esquerdo de vocês, tá? Então, como que eu faço para achar esse valor? É só você pegar, né, esse valor dado de 100, vezes aqui o cosseno, ele está com o ângulo aqui, ó, vezes o cosseno de alfa. Fazendo essa continha dá 86,6 kN, tá? Esse valor aqui, turma, 86,6, o que ele vai provocar na peça? Ele vai provocar uma tração na parte inferior. Como assim? Como que eu faço? Pega a sua mão direita, aponta para a figura, tá certo? E o dedão fica alinhado com aquele vetor momento. Os 4 dedos ficam para cima, né? Indica que você está tentando jogar a peça para cima. Se você joga a peça para cima, quem traciona é a parte de baixo. É sempre o oposto. Você jogou a peça para cima, traciona embaixo. Então, o que eu faço aqui, ó, para não ter erro depois? Eu indico o eixo Y positivo para baixo. Ou seja, se eu pegar cotas do CG, que é a minha referência, para baixo na direção Y, cotas todas positivas, que vai me indicar tração. Se eu pegar cotas do CG para cima, cotas todas negativas, né, em Y, que vai me indicar compressão. Tá? Isso me ajuda, né, a definir se o ponto sofre tração ou compressão, fica mais rápido, tá bom? A gente faz a mesma coisa, né, com outro momento, né? Então, olha só, você decompõe ele aqui, né, joga ele para o Y, setinha dupla fica para baixo, tá bom? Calculo esse valor sendo momento seno de alfa, vai dar 50 kN, e dessa vez vai tracionar no lado direito. Como assim? De novo, mão direita, palma da mão para a figura, o dedão aponta, né, aonde está a seta dupla aqui, ó. Então, o seu dedão vai ficar para baixo, os seus 4 dedos vão ficar apontados para o lado esquerdo de vocês. Se você joga a peça para o lado esquerdo, tem que tracionar o lado oposto, que é o lado direito. Então, o que eu faço? Eu ponho o eixo X positivo para o lado direito. O que acontece? Esse quadrante é o quadrante totalmente positivo. É nesse quadrante que está a tensão máxima de tração. Logo, se esse é todo positivo, esse quadrante oposto é totalmente negativo. Então, é ele que vai me dar a máxima tensão de compressão. Tá? Então, é assim que funciona essa análise. Para calcular as tensões, eu chamo esse formulário aqui, ó, mx e x vezes cota y, né? Então, o momento de inércia calculado, o momento fletor calculado aqui, pelo momento de inércia calculado na tela anterior, vezes cota perpendicular y. Uso o my, o iyg, cota perpendicular x, tá? Então, os momentos estão aqui. O momento de inércia é só resgatar aqui, né? A gente calculou na tela anterior, só substituir. Turma, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de substituir esses valores, calcular esses coeficientes, tá? Só não arredonda demais para não dar, né, grandes diferenças nas casas decimais. Eu estou arredondando para 3 casas, tá bom? Ó, 3 casas. E o legal aqui, ó, que se eu precisar calcular vários pontos de tensão na seção, é só pegar as coordenadas y e x, respeitando os eixos positivos, tá certo? Para ver se é positivo ou negativo. E eu calculo a tensão no ponto que eu quiser. Tá bom? Então, só para a gente calcular as tensões, deixa eu dar uma limpada aqui e vamos na outra tela, olha só. Então, a gente tem aqui a equação que a gente achou na tela anterior, né? E aqui, ó, eu vou marcar para vocês o maior valor de tração, é o ponto mais afastado nesse quadrante, e o valor mais afastado no lado negativo é compressão, tá bom? Então, esse ponto e esse, né, são os valores que a gente está buscando, né? Deixa eu só resgatar uma informação, vou até fazer uma colinha aqui com vocês, olha só. Se você pegar do CG para baixo uma cota Y, se você pegar esse pedacinho aqui, ó, do perfil I, já que ele tem 10 polegadas de altura, então esse pedacinho vale
5 polegadas. Se você acompanhar o código do perfil U, esse 2 polegadas é a largura dessa aba aqui, ó. 6 polegadas é esse comprimento todo, tá bom? 6 polegadas. O 2 polegadas é essa aba. Então, o que que eu fiz? Peguei 5 polegadas mais 2 polegadas para chegar aqui no ponto de tração, tá certo? Então, ó, 5 polegadas mais 2, né? Dá 7 polegadas. E eu já transformei direto para milímetro, vezes 25,4, tá? Transformei para milímetro. Então, essa cota vertical vai ser 177,8. E a mesma coisa, como a peça é simétrica, para cima também vai ser 177,8, só que negativo, porque é compressão, tá? Então, por isso que a gente adota esses eixos desse jeito. Vou adiantar a cota X. Olha aqui que é a cota X. Lembra que eu falei que esse comprimento todo é 6 polegadas? Do CG, que está bem na metade, para a esquerda ou do CG para a direita, o que que acontece? A cota é 3 polegadas. 3 polegadas passada para milímetro dá 76,2, tá? O que que eu gosto de fazer? Eu ponho esses valores, né, numa tabela, né? Quando, né, a gente tem valores bastante diferentes, gosto de montar essa tabela aqui com vocês. Aqui vai ser valores iguais em módulo, né? Não precisaria ter montado essa tabela, mas o que que eu fiz, ó? Tração, a cota Y é 177,8 positiva, a cota X é mais 76,2, que é essa coordenada aqui, tá? Em relação ao CG. E a mesma coisa para compressão, né? Só que aí tudo negativo. O valor vai dar 413,84, tanto tração quanto compressão, tá bom? Então esse foi o item B do nosso exercício. E o último item, ele pede para a gente localizar a posição da linha neutra. O que que é linha neutra? Linha neutra, turma, é a posição, né? É uma linha onde a tensão normal vale zero, né? Então o que que eu faço? Eu pego essa equação que está aqui, por isso que eu gosto de montar essa equação, porque eu chego aqui e já coloco zero aqui, né? E aí eu tenho a definição de linha neutra. Linha neutra é uma reta, então eu pego e isolo o y em função de x, né, e acho a equação da reta. Então você pega, joga para um lado, passa dividindo, né, vai dar um coeficiente angular de menos 474. Essa reta, ela passa pelo CG. Você pode aqui em duas opções. Você pode chutar valores de x, né, e vai pegando aqui, né, e vai pegando os valores de y. Você pode fazer isso, tá bom? Ou se você quiser, pega esse coeficiente angular e tira o valor do ângulo beta, né? Então o valor do ângulo beta, né, menos 78. Como que eu marco isso daqui, ó? Menos indica o seguinte, ó, sua referência é sempre o x positivo, né? Pega uma linha horizontal, né? X positivo. Você vai girar essa reta horizontal no sentido do y negativo. Por que no y negativo? Porque o ângulo deu negativo aqui. Se desse positivo, essa reta horizontal se gira buscando o y positivo, tá bom? No nosso caso, repetindo, deu negativo, a reta horizontal vai para cima. Então eu marco aqui, ó, linha neutra, tá? Então eu peguei daqui e marquei o ângulo beta para lá. Eu só não indiquei aqui, turma, porque ia ficar muito poluído, tá bom? Então daqui do x positivo para o y negativo eu marco 78,1 graus. Então aqui a linha neutra, qualquer ponto em cima da linha neutra, a tensão é zero. Ponto afastado aqui para a esquerda, tudo compressão. Ponto afastado para a direita é tudo tração. Tá certo, turma? Então, o exercício aí de tensões, né? Flexão oblíqua. Espero que tenha ajudado vocês aí nesses estudos, tá bom? Qualquer dúvida, só entrar em contato. Até mais.